Olá, paz do Senhor. Vim trazer mais uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe grandemente a tua família e derrame chuva de bênçãos na tua vida e na vida da tua família, em nome de Jesus. Onde a palavra de Deus se encontra em 1 Samuel 17:37, diz assim: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. O relato bíblico de Davi e Golias descreve uma pessoa aparentemente insignificante, cuja confiança em Deus foi maior do que a de qualquer pessoa poderosa de seu meio. Quando Davi se ofereceu como voluntário para enfrentar o gigante Golias, o rei Saul falou desta maneira: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele ainda guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel 17:33. Mas Davi teve fé no Senhor, que o havia livrado no passado. Deus, ele livrou Davi das garras do urso e do leão, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas o rei Saul e o povo não acreditavam que Davi podia obter êxito contra aquele gigante, aquele filisteu que afrontava o povo de Israel, o povo do Senhor Jesus. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para aquela situação em que ele se encontrava. Davi, ele simplesmente depositou a sua fé, toda a sua confiança no Senhor, porque Davi sabia o Deus que ele servia, Davi sabia o Deus que ele cria e depositara a sua fé. Ele sabia que Deus ia livrá-lo das mãos daquele gigante por causa da sua fé em Jesus. Então, nós não devemos, muitas das vezes, temer o gigante em que nos encontramos, pela caminhada, e muitas das vezes situações difíceis da nossa vida. Muitas das vezes nos encontramos em situações que para nós é um tremendo gigante, que para nós não vamos obter vitória, porque olhamos para o tamanho do gigante, nós olhamos para o tamanho daquela situação, mas Davi, ele fez o contrário, ele teve a fé e a coragem, de enfrentar aquele gigante. Então Deus deu a vitória para Davi. Se Davi tivesse olhado para o tamanho daquele gigante, ficasse com medo do tamanho daquele homem, porque aos olhos do povo e aos olhos do rei Saul e aos olhos humanos, em si, jamais Davi ia conseguir obter vitória, jamais Davi ia vencer aquele gigante. Mas Davi fez o contrário, não olhou para o tamanho do problema, olhou para Deus, e colocou a sua confiança, depositou a sua fé em Deus, porque ele sabia que Deus, ia livrá-lo da mão daquele filisteu, assim como Deus o livrara no passado. Então, nós temos que ter esta fé e esta coragem que Davi teve, porque muitas das vezes dizemos que temos fé, que cremos em Deus, mas quando nos deparamos com uma situação, muitas das vezes muito difícil de se resolver, um mar à nossa frente, que pensamos que vamos esmorecer, que vamos sair derrotados, quando nos deparamos com um gigante à nossa frente, então nos perdemos, da nossa fé, nos perdemos pelo caminho, mas nós possamos seguir o exemplo de Davi, que nós possamos ter a fé e a coragem que Davi teve como exemplo na nossa vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida e para que Ele veja em nós, a fé e a coragem que Davi teve, para que Ele venha nos dar vitória em situações muito difíceis da nossa vida, porque todo ser humano certamente passa por situações difíceis na vida, não só na vida financeira, mas também na vida, no meio familiar, no seu trabalho, no meio de amizades, relacionamentos. Às vezes passamos por situações
que parece que não obteremos vitória, porque a nossos olhos é muito difícil. Mas Deus ele está dizendo hoje para mim e para você que devemos que depositar nossa confiança, nossa fé nele, porque só ele pode nos dar vitória, né? Só ele pode nos tirar de situações embaraçosas, de situações que para nós é impossível de sair dela. Então, nós temos que ter esta fé e a coragem que Davi teve, né? Quando a fé assume a liderança da nossa vida, então a coragem ela vem junto. A partir do momento que nós colocamos a nossa fé, entregamos tudo nas mãos do Senhor, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, nossos filhos, as nossas finanças, né? Colocamos nossos sonhos, nossos projetos na mão do Senhor através da fé nele, então a coragem ela vem junto e nos dá vitória. Que nós possamos ter essa fé e essa coragem que Davi teve, não olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema, não olhe para o tamanho do gigante que você está enfrentando, que ele está ali na tua frente, para o tamanho do problema, sabe? Porque muitas das vezes não obtemos vitória na nossa vida porque nós olhamos para o tamanho do problema e não olhamos para o Deus que pode resolver todos os problemas, o Deus que pode, que para ele nada é impossível, ele diz. Então, nós temos que olhar para Deus e depositar nossa fé, nossa confiança no Senhor. Só assim lhe agradaremos e obteremos vitória. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, ricamente, com chuvas de bênçãos e te dê vitória, que você possa ter fé em qualquer situação da tua vida. Não importa a situação que você estiver, mas que você olhe para Deus, que o seu alvo seja Jesus, para